Nova crise bancária à vista ou só ondas de choque que vão passar? Devia o Banco Central Europeu ter tido mais cautela na subida dos juros? Esta vez há perguntas para pôr em cima da mesa enquanto se jogam cartas na segunda parte do Fora do Baralho. Nesta primeira parte vamos eu, Vanessa Cruz, a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes e o João Marcos de Almeida. Vamos só ao supermercado, vamos apanhar um avião, mas primeiro vamos mesmo andar de barco, ou não, Susana Peralta. A Transtejo comprou 9 navios elétricos, mas sem baterias. O Tribunal de Contas analisou, diz que o negócio por ajuste direto é irracional, e estou a citar, e vou continuar a citar. É como comprar um carro sem motor, uma moto sem rodas ou uma bicicleta sem pedais, e como são 9 navios, sai um 9 de ouros para cima desta nossa mesa de jogo. Sim, é um 9 de ouros para a empresa espanhola que conseguiu, por ajuste direto, o contrato para a entrega das 9 baterias, depois de ter ganho um concurso público para fornecer os navios sem bateria. E na altura a Transtejo tinha dito que tinha justificado o facto de estarem a encomendar navios elétricos sem bateria, que isto tem mesmo muita piada, dizendo que depois ia abrir um concurso público para as baterias. Eu não percebo, não sou certamente engenheira naval, como é conhecido, mas parece-me sempre um bocado esquisito. Quer dizer, eu sou a favor dos concursos públicos e tal, em princípio. Agora, uma das exceções aos concursos públicos é precisamente quando se trata de componentes praticamente do mesmo bem que se está a adquirir. Portanto, era muito difícil que em concurso público houvesse baterias mais baratas para aqueles barcos que eles estavam a encomendar àquele construtor. E, portanto, sem surpresa, passados 2 anos, vêm fazer por ajuste direto uma compra de baterias a essa empresa espanhola, mas que por sua vez aparentemente é intermediária no fornecimento das baterias, que eu suponho que fosse, estou completamente a especular, mas que podiam ser o fornecedor de baterias que inicialmente teria vendido baterias para virem incorporadas nos navios. Enfim, a história é tão mal contada, e o que tem também muita piada é que eu encontrei uma notícia de fevereiro de 2021, um comunicado da Lusa, por isso João Pedro Matos Fernandes, na altura o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, tinha ido à Comissão Parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação falar deste... foi assinado finalmente pela Transtejo e pelo consórcio vencedor do concurso e tal, e já agora os primeiros navios iam ser entregues em abril de 2022. Nessa altura, segundo anunciou Matos Fernandes. Portanto, tem muita piada, porque já na altura os navios teriam sido entregues em abril de 22 sem as baterias, acho eu, não é? Estamos quase um ano depois ainda à procura delas, mas pronto, sai o 9 de ouros, porque estes ouros nós ainda não sabemos quem, mas alguém está a ganhar com isto, não é? Mas, entretanto, a administração demitiu-se, a administração da Transtejo discorda do acórdão, mas assume as responsabilidades de gestão, sendo que diz que fez aquilo que devia fazer, que a decisão era a melhor na altura. Fez bem em sair a administração? Bem, eu acho que fez bem em sair, mas agora o processo, aparentemente, do Tribunal de Contas mandou isto para o Ministério Público, e agora o Ministério Público apurará responsabilidades, porque segundo o Tribunal... E a própria administração vai também contestar isto. E vai contestar isto tudo em Tribunal. Mas vai contestar como se demitiram? Não, depois vão contestar porque agora se isto vai para o Ministério Público, vai, apesar de se ter demitido, poderá ter problemas com a Justiça, não é? Não é? Sim, naturalmente. Podemos adiantar ao Ministério Público. Não, sim, mas claro, mas a própria Presidente disse isto em entrevista aqui na Rádio Observador, Marina Ferreira. O acórdão do Tribunal de Contas, não é? Mas como é que pode contestar o acórdão do Tribunal de Contas se demitiram? Não, mas quer dizer, porque o Tribunal de Contas fala de potencial, já não me lembro agora dos termos, mas fala da possibilidade de apurar, remeteu o caso para o Ministério Público para que sejam apuradas eventuais responsabilidades financeiras ou até criminais. E eu julgo que é que essa pessoa... Tu admiras-te com isso? Então eles compraram barcos elétricos sem baterias elétricas e tu admiras-te que as pessoas te demitam e digam que têm culpa? Por amor de Deus, mas alguma coisa... Pode espantar depois de se comprar barcos elétricos e baterias elétricas. Mas atenção, João Marcos de Almeida. Não, havia um que tinha, João, um deles tinha. Mas atenção que o ministro Duarte Cordeiro veio sair em defesa da administração da Transtejo. Disse que está absolutamente convicto que as decisões que foram tomadas na altura eram as melhores e até diz que este acórdão do Tribunal Constitucional vem criar algum transtorno. E diz que eram as melhores porque eram as mais rápidas para permitir que os barcos estivessem a funcionar. Mas o que é estranho aqui é o ajuste direto à mesma empresa 2 anos depois. Isso é que cheira mal, porque se agora houvesse um concurso público e de facto as baterias viessem de outra fonte, agora assim realmente, enfim, é bastante estranho. Mostra a natureza das convicções do ministro, Vanessa.
Olha, deixa-me só acrescentar uma coisa para os nossos ouvintes. Estamos a falar de baterias de 16 milhões de euros. Pois isso é importante. Sim, não é como a bateria do meu Sim. telemóvel que eu substituí por menos de 100 euros. É importante Euros, termos não aqui me a noção Sim, desta sim. ordem de grandeza. Exatamente, é útil. Deixamos-vos por agora o barco no cais, vamos então ao supermercado, como prometido. Luísa Aguiar Conrarias, e é uma carta de paus que tens no teu carrinho de compras para o anúncio do governo de que vem aí um selo de preço justo para os produtos. Quer dizer, eu dou assim, não sei, um 8 paus, não sei qual é a carta, mas uns paus quaisquer. Pode ser 7 paus, pode ser um 7 paus, porque a primeira coisa que foi necessária foi criar um observatório de preços que já foi criado há 7 anos, no tempo do governo anterior. E este governo, aliás, portanto, o governo do António Costa, com bastante sensatez, terá acabado com esse observatório de preços, dado que nunca mais reuniram, e agora voltaram a criar um, não é? E pronto, e uma das funções desse observatório de preços vai ser exatamente pôr um selo com o preço justo, que é, não sei, quer dizer, nós temos um Estado em que as coisas que são essenciais não funcionam e andamos aqui a criar gorduras e a criar organismos e observatórios para fazerem coisas que são perfeitamente inúteis. Quer dizer, o selo não vai servir de nada, ninguém vai comprar nem deixar de comprar um produto por ter um selo, tirando uma pequeníssima minoria de pessoas. E, na verdade, o efeito disto, do selo, do governo, temos o governo a pôr um selo a dizer preço justo, o efeito que isto terá será as várias empresas da cadeia de produção de um bem exigirem pagamentos mais elevados. Na verdade, o impacto disto seria até mais inflacionista do que desinflacionista, porque passaria a haver pressões por todo o lado, desde o produtor até ao distribuidor final, a pedirem para aumentarem as suas margens e a fazerem pressão para isso. E quem é que iria pôr o selo, tirar o selo, fazer essa monitorização? Isso também não foi ainda explicado. A Ministra da Agricultura e da Alimentação foi de resto entrevistada aqui na Rádio Observador e não sabe sequer quando é que vai ser aplicado, nem respondeu a essa pergunta. Ela é o que é o preço justo. Ela não faz ideia nenhuma. Ela não respondeu porque não sabe. Como é que os ministros podem saber o que vem à cabeça do António Costa num momento qualquer? Eu acho que quando nós começámos o programa, nós não fazíamos a mínima ideia que isto ia ser tão divertido. Isto é como ir a uma festa onde a música é muito melhor do que se pensava, onde a comida é ótima, onde as bebidas são fantásticas. É tudo melhor do que nós pensávamos. Ninguém conseguia imaginar que este programa ia ser assim, realmente. E a festa é no supermercado hoje. É uma coisa extraordinária. O preço justo parece uma promoção do continente. Parece um concurso de televisão. Do continente. Olha, mas já agora, deixem-me só aqui dizer uma coisa. Portanto, este Observatório dos Preços, que na altura se chamava Observatório Cadeia de Valor, que foi criado no governo Passos Coelho em 2015, tinha esta função que está escrita no Diário da República, e passo a citar: estudar e aprofundar a informação sobre a formação dos preços e a sua transmissão ao longo da cadeia de abastecimento alimentar. E realmente é uma pena que o governo que decidiu não dar andamento a este observatório venha agora ressuscitá-lo, quer dizer. Não, até agora até agora anunciou que ressuscitou, não é? Vamos lá ver se ele se levanta da tumba. Mas este selo também já tinha sido anunciado em maio do ano passado e foi anunciado outra vez esta semana. Está à procura da justiça. A justiça é uma busca difícil, não é? Da humanidade, portanto continuemos à espera que ela chegue. E será anunciado no próximo ano? Vai ser anunciado todos os anos, até deixar de haver um governo do PS. Porque isto o preço estar aqui a dar paus sempre que for anunciado. E eu devo dizer-te, Luísa Aguiar Conraria, que o ex-ministro João Leão concorda contigo. Acha que o efeito prático não vai ter efeito prático, pelo menos de curto prazo, relevante. E teórico também não, portanto... Aliás, as pessoas do PS só dizem coisas acertadas quando são ex-ministros. Que pena não terem feito isso quando eram ministros. Fica cá mais uma crítica do João Marcos de Almeida ao PS e até acaba por ser aqui um trampolim, João, para pôres o carrinho de compras do Luís no porão do avião da TAP, ou lá está, do PS, que gostas tanto de criticar, trazes aqui umas espadas bem negras para o Partido Socialista por ter escolhido uma militante para relatora na Comissão de Inquérito à TAP.
Não, e aqui já não é para rir, não é para achar graça nenhuma, porque o PS, com maioria absoluta, partidariza, governamentaliza o Parlamento, faz o que quer dizer, escolhe para fiscalizar um governo socialista, numa questão muito complicada, vão escolher uma relatora para a Comissão Parlamentar, que já é presidida por um socialista, vão também escolher uma relatora socialista, portanto, é o PS a fiscalizar-se a si próprio, já sabemos que não vai dar em nada. Agora, eu lamento muito, eu acho que Montenegro esteve bem, mas eu lamento muito que o PSD não tenha votado contra isso. Como disseram, como não havia hipótese nenhuma de ganhar a votação, porque o PSD é maioria absoluta, não votaram contra e aceitaram, quer dizer, acham disparate. Uma pessoa não vota contra por não ter hipótese de ganhar eleições, então ninguém votava em partidos pequenos. A pessoa vota de acordo com as suas convicções. Não percebo porque é que o PSD, o grupo parlamentar do PSD, o que é dar a fazer? E não é capaz de votar contra e de se manifestar e dizer que isto é inaceitável. Que é uma pouca vergonha. Quer dizer, isto. E com estas coisas o PS está a destruir a qualidade da democracia portuguesa. Eu sublinho e falo muitas vezes da qualidade da democracia. Não basta ter democracia, a democracia tem que ter qualidade. E qualidade significa que os cidadãos têm que acreditar na democracia. Têm que acreditar que vivem num regime com uma justiça elementar. E os cidadãos portugueses qualquer dia deixam de acreditar na democracia em Portugal, porque estes exemplos são péssimos. Nós até agora só temos exemplos péssimos. Barcos elétricos comprados em baterias e que vê-se logo que é uma negociata. Uma história de preço justo que é uma patetice. Esta história do Parlamento, isto é uma coisa extraordinária. Como é que os portugueses começam... Qualquer dia não acreditam na democracia portuguesa, eu lamento muito dizer isso, custa-me imenso, eu acho que a democracia é um regime democrático que é o maior bem que nós temos em Portugal, é o valor mais importante que existe, e por isso é que eu estou sempre preocupado com a sua qualidade, mas lamento muito, estes exemplos são péssimos para a democracia portuguesa. E, portanto, as tuas espadas para o PS, mas também aí uma crítica bem direta ao PSD. E não sai só uma carta de espadas, saem mesmo duas aqui no Fora do Baralho nesta primeira parte. Jorge Fernandes, é tua esta para a endogamia universitária. Há universidades onde o peso dos professores que lá se doutoraram ronda os 100%. Sim, esta semana a Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, quer dizer, teve um relatório que foi apresentado, o público fez uma boa notícia sobre isso. Bem, para quem não esteja por dentro destes assuntos, a endogamia universitária consiste na contratação sistemática para os quadros da universidade de pessoas que estudaram lá, digamos assim. Apesar destes números que foram apresentados não serem uma surpresa, 68% em geral, é a média, o valor médio das pessoas nos quadros das universidades que trabalham onde se doutoraram, isto é francamente mau e prova claramente o falhanço das políticas públicas em Portugal. E, portanto, é mais uma, nesta história da qualidade da democracia que o João estava a falar há pouco, isto é mais uma acha para a fogueira, digamos assim. A Universidade de Coimbra e Lisboa são as piores, de longe. Claro que há sítios, por exemplo, o Técnico em Lisboa eventualmente tem cenários piores, direito é sempre uma área canónica má. Por outro lado, há alguns polos de excelência e que são oásis verdadeiramente no ensino superior, a Nova de Economia, a Escola de Economia e Gestão, onde trabalha o nosso Luís Aguiar Convaria, a Nova, onde trabalha a Susana. Obrigada, pensei que me ias incluir. Com certeza que sim. São do melhor que o país tem, quer dizer, com níveis muito baixíssimos de endogamia e uma taxa muito elevada de docentes com doutoramentos nas melhores escolas internacionais. É claro que eu parece que já estou a ouvir críticas, dizer, bem, não só isto é normal, mas Portugal agora já tem capacidade de formar os seus quadros. Bem, o problema é que o relatório aponta também consequências muito claras para este tipo de práticas, menos inovação, falta de independência intelectual, menor produção académica, portanto, há um conjunto de consequências muito claras e muito evidentes para este tipo de práticas e, portanto, é lamentável que nós, sabendo que já, quer dizer, nada disto é novo, as consequências negativas disto não são novas, aliás, basta ver os indicadores, por exemplo, no último concurso das bolsas para o ERC, que é o maior programa europeu de bolsas de investigação, Portugal está numa posição francamente má, não só em termos de controlarmos para a população que tem, etc, etc, e, portanto, Portugal está numa posição francamente
francamente má. E, portanto, nada disso é uma surpresa. Isso é mais uma consequência de todo este movimento que parece não interessar ninguém, a começar pelas elites universitárias, acabar nas elites governativas, que não veem sequer a universidade como um caminho para o desenvolvimento do país, até porque traz poucos votos, os votos são todos já controlados pela cautada do Partido Socialista e, portanto, é assim que estamos. Luísa Guerra Conraria, querias acrescentar alguma coisa? Queria, porque há uns anos, ainda era, aliás, Mário Centeno o Ministro das Finanças, este governo criou uma modalidade de concursos internos para as universidades públicas que permitem às universidades abrirem concursos aos quais apenas os seus professores podem concorrer. E, portanto, isto foi uma inovação que surgiu há uns anos, que voltou a ser renovada mais recentemente. Portanto, neste momento há vários concursos internos que estão a decorrer em várias universidades que precisamente agravam o problema que o Jorge referiu, porque permite às universidades abrirem concurso que garantem que ninguém de fora que alguém de fora pode concorrer e, portanto, alguém de fora com eventualmente melhor currículo não tem hipótese porque simplesmente a sua candidatura não é aceita. E isto ainda por cima é uma situação muito complicada, porque deixa as universidades com um dilema difícil de resolver, que é, se nenhuma fizesse isso, se nenhuma usasse estes concursos, tudo bem. Mas a partir do momento em que umas recorrem a este tipo de concursos, torna-se complicada às outras não recorrerem também aos concursos. Esse tipo de concursos depois estão a gerar mau ambiente interno. E, portanto, as universidades não se conseguiram organizar entre elas e combinarem entre elas não recorrerem a este tipo de concursos internos e, portanto, neste momento estamos numa situação em que há dezenas e dezenas de concursos nas universidades, por este país fora, em que as pessoas em que a concorrência externa não existe e, portanto, fomenta isto que o Jorge está a dizer. E o currículo universitário da nossa Carta de Copas até é bom aqui no Fora do Baralho, mas hoje não saiu nenhuma carta, pelo menos nesta primeira parte. Fazemos aqui só uma curta pausa. Primeiro foi nos Estados Unidos, um banco a falir, levou outros dois mais pequenos por arrasto. Dias depois, aqui na Europa, o Credit Suisse afundou 25% em bolsa, o principal acionista recusa-se a meter lá mais dinheiro e soaram os alarmes, até porque este banco suíço já tinha assumido deficiências graves no controlo interno das contas. E, portanto, a jogada da semana vai ser por aqui, a jogada da semana no Fora do Baralho. Como é que o Banco Central Europeu reagiu a isto? Subindo na mesma a taxa de juros, como de resto já tinha anunciado, sexta subida em 8 meses, é mais meio ponto percentual desta vez. Neste contexto, e a pergunta que talvez se imponha agora, Susana Peralta, é se o BCE deveria ter sido mais cauteloso. Eu não faço ideia, porque eu de política monetária devo dizer que percebo mesmo muito pouco, mas eu acho que o próprio BCE também não sabe necessariamente, porque aquilo que diz o Financial Times, citando a própria Christine Lagarde, é que alguns dos membros do Conselho do Banco Central Europeu já queriam deixar de aumentar, portanto, parar a trajetória de aumento de taxas de juros ainda esta semana, e ela diz mesmo explicitamente que tinha três ou quatro elementos que estavam à espera de maior clareza acerca precisamente do desenrolar da situação, obviamente nos mercados financeiros e relativamente ao setor financeiro, também devido a esta situação do Credit Suisse, porque é óbvio que enquanto o Silicon Valley Bank aparentemente não tinha, enfim, não há grandes participações, não havia grande maneira daquilo contagiar aparentemente para a União Europeia, mas é óbvio que a partir do momento em que chega ao Credit Suisse pode chegar até aqui e portanto os próprios membros do Conselho diziam, parece que não sabiam, portanto se eles não sabiam eu também não sei, mas depois diz Christine Lagarde que a vasta maioria das pessoas que decidem preferiram então manter-se na trajetória, manter-se no plano, também naquilo que tinha sido anunciado, e eu acho que há também aqui uma gestão certamente um bocado de expectativas e de reputação do próprio Banco Central Europeu, que tendo-se atrasado no momento de começar a aumentar as taxas de juros há um ano ainda estavam negativas, não é? Portanto, e se tivesse recuado agora, talvez o efeito depois... Não faço ideia, isso faz parte lá da minha total falta de competências para falar disto de expectativas de inflação e não sei o quê. Agora, eu acho que de um ponto de vista da própria credibilidade da instituição, eu acredito que eu não sei no que é que isso ia dar, mas imagino que na cabeça das pessoas que tomaram essa decisão
pode haver essa preocupação, não é? O que é que nós vamos parecer depois de termos andado a empatar com isto e agora recuarmos? Agora, se isto vai correr bem ou não, isso aí temos para ver, não é? Não é por acaso que havia 3 ou 4 elementos que estavam à espera que a situação se clarificasse. Ora, a situação, nós estamos neste momento no meio do furacão, embora a intervenção do Banco Central Suíço tenha, obviamente, acalmado os mercados, porque enfim, salvou o Credit Suisse de um cenário mais negro. Isto tudo começou esta semana, pelo menos esta nova preocupação em torno da banca, com a queda de um banco americano, o SVB, que caiu por causa da subida das taxas de juros. Pelo menos isso esteve na origem da queda deste banco. Luís, o BCE também deveria ter preocupações sobre o lastro que deixam este tipo de decisões da política monetária? Eu estou um bocado como a Susana. A primeira vontade é responder não sei. E deixa-me falar primeiro sobre a decisão do Banco Central Europeu e depois, eventualmente, posso falar um bocadinho sobre o caso do Banco de Silicon Valley. O não sei é simples. Do ponto de vista de combate à inflação, é evidente que a taxa de juros tinha de ser aumentada, e que o Banco Central Europeu vai atrasado nesse combate à inflação. E hoje sentimos esses efeitos, não é? Grande parte da crise e da contestação social que há na Europa e em Portugal é também consequência disso. Quando falamos do caso do sistema financeiro, nós estamos a falar essencialmente de expectativas e de como é que as pessoas lidam com as expectativas. Tu referes que na origem da queda do Silicon Valley Bank, que esteve a subida das taxas de juros, e para quem não é de economia, portanto, quando as taxas de juros sobem, automaticamente, ou quase automaticamente, a cotação das obrigações baixa, a cotação da dívida pública baixa, portanto, o seu valor diminui. E, portanto, com a subida das taxas de juros, as obrigações que o Silicon Valley tinha passaram a valer menos e por isso teve de ir ao mercado para repor o capital. E foi isso que levantou as desconfianças. Agora, não há erros de gestão, assim, pelo menos que sejam conhecidos até agora, que sejam assim tão óbvios relativamente ao Silicon Valley Bank. É mesmo uma questão, pelo que sabes já, e eu posso mudar de opinião e dizer uma coisa diferente daqui a uma semana, mas para o que sabes já, de facto é uma questão de expectativas. As pessoas tiveram medo, resolveram tirar, as pessoas e as empresas resolveram começar a levantar os depósitos que tinham no banco, e ao fazerem isso o banco fica sem fundos e depois tem de ir vender as obrigações que tem de ir vender ao desbarato, e entramos aqui numa bola de neve que leva qualquer banco a falir. Luís, deixa-me só dizer uma coisa, é que esse é que é o ponto. Verdadeiramente o Banco de Silicon Valley não caiu por causa do aumento das taxas de juros, porque as taxas de juros aumentaram para todos os bancos e há muitos outros bancos que investiram em obrigações. O que aconteceu, que é muito difícil de explicar, é que houve uma fuga de depósitos do banco que não é fácil de explicar, que ainda hoje há muita gente em Silicon Valley que não consegue explicar porque é que essa fuga começou. Mas aparentemente foi motivado pela venda do portfólio de obrigações com uma perda. Mas eles começaram a vender o portfólio depois de começar a fuga de capitais. Esse é que é o ponto. É que a fuga de capitais começou antes. E a partir do momento em que mas houve um mega pânico, isso parece-me evidente. Desculpa, Luís. Mas é isso mesmo. Mas isso tu vias no Twitter, não é? Tu vias aquela gente a tweetar, a contar as histórias como é que era, quase ao minuto. Mas desculpa. Não, mas é que tu entras numa situação em que a única coisa racional que tu podes fazer... Vamos lá ver, se tu achares que o teu banco, seja ele qual for, não vamos dizer o nome, senão provocamos uma corrida ao banco, mas se tu achares que o teu banco vai à falência, e se toda a gente achar isso, a única coisa racional que tu podes banco vai à fazer falência. É ir a correr. A única coisa racional que podes fazer, exatamente, é ir ao banco, correr, levantar o teu dinheiro, e isto faz com que o dinheiro, com que o banco vá mesmo à falência, não há volta a dar. E, portanto... Isso é óbvio. A questão das expectativas é esta, é que por muito sólido que seja o sistema bancário, se as pessoas não confiarem nele, ele vem abaixo. E, portanto, sim. Se o Banco Central Europeu, agora deixa-me voltar à questão inicial, se o Banco Central Europeu, em vez de aumentar 0,5 como estava planeado e anunciado há bastante tempo, se resolvesse aumentar apenas 0,25 ou não aumentar de todo, o Banco Central Europeu também estaria a dizer que, ora, nós estamos a fazer isto é porque estamos a achar que o sistema financeiro está frágil e que pode ir abaixo com uma subida das taxas de juros. E se dissesse isto, e se anunciasse isto também iria aumentar o nervosismo. Ou seja, nós estamos aqui numa situação em que qualquer decisão é muito complicada. A decisão de subir as taxas de juros
é complicada porque pode vir a agravar o problema Nos bancos? de desvalorização das obrigações. O não subir as taxas de juros pode dar a entender que o Banco Central está preocupado com o sistema financeiro. Ora, isso é meio caminho andado para provocar uma crise financeira. Portanto, a resposta tem mesmo de ser não sei. Eu se calhar votaria pela subida de 0,5 na mesma, mas de facto votaria sem ter as certezas de estar a votar bem. Luís, eu acho só um ponto, deixa só, eu falei com a pessoa do BCE e foi isso que ela me disse, o que o Luís acabou de dizer, que a principal razão porque eles tinham decidido subir como estava a taxa de juros como estava previsto foi por uma questão de confiança, foi porque acharam, quer dizer, não estão 100% seguros que os resultados sejam os positivos, mas para tomar a decisão tem que ser tomada. Há um momento em que tem que tomar a decisão. E acharam que não subir as taxas de juros como estava planeado podia causar desconfiança nos mercados. E, portanto, preferiram manter o que estava decidido ou o que estava previsto. Foi por isso que fizeram a decisão que tomaram. Posso dizer, não, eu julgo que pode haver algum impacto. Bom, isto aconteceu há uma semana e, portanto, na verdade, esta história agora está para ser escrita, como é óbvio. Mas houve uma alteração regulatória nos Estados Unidos, implementada na altura pela administração Trump, que tinha que ver com a regulação dos rácios de capital dos bancos e que, no fundo, deixava de fora estes bancos pequenos, que incluíam bancos como o Silicon Valley Bank. E isso pode tê-los levado a tomarem risco no financiamento de startups e não sei o quê. Tenho estado a ler umas coisas sobre isso, mas é óbvio que isto agora, enfim, a precisão vai no adro e ainda não sabemos quase nada. E ainda relativamente isto é obviamente um facto passado e vamos lá ver agora se vai ou não vai haver necessidade de voltar a reforçar no fundo as regulações macroprudenciais destes bancos e no fundo de os obrigar a ter rácios de capital mais elevados. Portanto, enfim, a composição do portfólio, do risco, etc. Portanto, esse tipo de regulações. Por outro lado, também me parece que deste lado esta é uma que é potencialmente irresponsável. Vamos lá ver se terá tido ou não um impacto agora nesta falência do Silicon Valley Bank. Mas há uma que me parece claramente irresponsável, que é este Silicon Valley Bank era um banco essencialmente de milionários da Silicon Valley, que tinham muitos deles, ou alguns deles pelo menos, certamente alguns que apareceram nos jornais e que, portanto, é um facto conhecido, pelo menos anedótico, tinham praticamente todas as suas poupanças neste banco, portanto, não dispersavam as suas poupanças num conjunto de bancos e tinham depósitos superiores ao limite que é apoiado, que é, como é que se diz, que é seguro pelo mecanismo federal dos seguros, não é? Dos seguros de depósitos bancários. E depois de um lobby rapidíssimo, provavelmente o lobby mais rápido da história, o governo resolveu mudar as regras e vai garantir o dinheiro a toda esta gente. Ora, isto é uma coisa completamente irresponsável, porque obviamente que neste momento pode parecer uma ótima notícia, porque vai de facto estancar o problema, mas do ponto de vista do médio e longo prazo não estanca problema nenhum, resolve o problema dos milionários. Pois, resolve o problema dos milionários e porque entretanto também já houve outro banco de Nova Iorque, agora já não me lembro, que também já está debaixo destas novas regras e portanto desse ponto de vista pode haver aqui algum estancamento para evitar contágios de outros pequenos bancos. Estou a especular, Luís, mas pode acontecer. Agora, do ponto de vista do médio e longo prazo, é completamente louco, porque tu estás a incentivar efetivamente, e repara, não estamos a falar de pequenos aforradores com pouca literacia financeira, estamos a falar de pessoas que tinham que saber gerir o seu portfólio de depósitos e de investimentos. Portanto, eles sabiam perfeitamente que aquele dinheiro não estava seguro, tinham a obrigação de o saber, e agora ir segurar esse dinheiro, ir garantir esse dinheiro a essas pessoas, é efetivamente um incentivo à tomada de risco daqui para o futuro e, portanto, parece-me também que, quer dizer, que nesta coisa do setor financeiro é muito importante que as regras sejam conhecidas a priori e que depois sejam mantidas. Esta discricionariedade é realmente muito perniciosa. E tu, Jorge Fernandes, alinhas nesta percepção de loucura de que está aqui a falar a Susana Peralta? Completamente, quer dizer, eu vou mais longe até do que a Susana, porque a Susana estava a falar
do ponto de vista das pessoas que tinham dinheiro no banco e da literacia financeira. Eu concordo com ela, é indiscutível. Agora, eu acho que isto vai para além disso. Eu acho que as autoridades políticas e financeiras em cada país devem fazer uma ponderação muito crítica sobre o resgate de bancos públicos. Quer dizer, este banco... sei hoje a notícia no Financial Times, estava lá a notícia muito bem explicada, que este banco, por ser demasiado pequeno, era um banco regional, e quem conhece os Estados Unidos sabe que existem centenas, se não milhares de bancos regionais, e eu próprio tenho uma conta num banco regional que só tem ali uns balcões na Nova Inglaterra. Mas está abaixo do limite, portanto estás seguro pelo mecanismo. Certamente. Isso não és milionário de Silicon Valley. Infelizmente não é esse problema. Não, mas quer dizer, a notícia é muito evidente que o Silicon Valley Bank era considerado demasiado pequeno para ser submetido a testes de stress, e portanto o que eu acho interessante é, por um lado, era considerada aqui devia-nos deixar perplexos esta ideia de que, bem, se era demasiado pequeno para ser submetido a testes de stress, também era demasiado pequeno para, havendo um problema, simplesmente ser deixado cair, ir à falência e as pessoas simplesmente perderem o dinheiro. Isto a mim não me choca nada, aliás. Mas é pior, porque estes milionários que iriam perder o dinheiro... Não, mas eu não estou a falar dos milionários, calma. Mas deixa-me falar desse, porque isso é pior até do que aquilo que estás a dizer. Porque estas pessoas que vão perder o dinheiro e que estão a ser salvas são as que fizeram um lobbying para alterar as regras. Claro! E que agora vieram chorar e o Biden foi correr a salvá-los. Isto é uma coisa que não lembra a ninguém. Não, isto não tem sentido. Exatamente, sim. Não, eu sou quer dizer, eu acho que eu sou um liberal, digamos, com coerência. Os lucros são privados e não devem ser taxados excessivamente pelo Estado, mas os prejuízos também têm que ser privados e não deve. Quer dizer, é impensável para mim que os contribuintes sejam obrigados quase a salvar o banco. Não, mas isto é subsidiar a tomada de risco. Isto é irresponsável mesmo do ponto de vista macroeconómico. É uma coisa que não lembra a ninguém. Vou fazer uma correção, Jorge. Não é salvar o banco. O banco estoura. O banco já foi. É salvar os milionários que lá tinham dinheiro. Claro, quer dizer, sim, claro. Também andámos a salvar os depósitos acima dos 100 mil euros. Não, com certeza. Dúvida, porque isso realmente é complicado. Porque esta ideia de que o governo não assegura depósitos acima de 100 mil euros, no caso da Europa e no caso dos Estados Unidos acima de 250 mil dólares, é difícil, porque quem tem esse dinheiro todo no banco são pessoas com grande capacidade de influência do governo. Claro, exatamente. E estes tipos, de certeza absoluta, que são dos principais financiadores do Partido Republicano e do Partido Democrático. Não há dúvida nenhuma, quer dizer, eu só mas calma, mas, quer dizer, mas Luís, o caso do Silicon Valley do banco era um pouco diferente. Aquilo não era sobretudo um banco de startups e de empresas já e de foi, contas João, empresariais. Não, ainda era muito. Jorge, eu sei do que é que estou a falar, porque falei com pessoas investidores em startups e que tinham lá as contas e que tinham lá dinheiro para pagar ordenados. Também não foi só milionários. Alguns foi, mas também foi o dinheiro que o governo americano injetou também serviu para pagar ordenados de pessoas que têm ordenados médios e que estavam lá o dinheiro para pagar esses ordenados. O que foi, havia lá muitas empresas que precisavam de liquidez e foi sobretudo para ajudar muitas empresas e startups de Silicon Valley. Não foi só para ajudar os milionários, quer dizer. Também não podemos ser, não é só... João, o Biden não é propriamente conhecido por estar sempre a querer ajudar milionários. João, por amor de Deus. O venture capitalism pressupõe, deixa-me só dizer isto, o venture capitalism pressupõe alto risco. Claro, tomada de risco. Quer dizer, Jorge, calma. Eu não estou a defender o que foi feito. Eu estou a dizer que não foi só para defender milionários, quer dizer. Luís, não foi esse o raciocínio por trás do Biden, da decisão do Biden. João, espera aí, eu duvido muito disso e deixa-me explicar porquê. Estás a falar de empresas que têm os depósitos para pagar ordenados, mas lá ver, temos de nos lembrar que os depósitos estão segurados até 250 mil dólares. E se estás a falar de startups, não pagar muito mais do que isso em ordenados por mês. Ok? Portanto, para terem Luís, eu posso dar um exemplo, sem nomear nomes, posso dar um exemplo concreto
de uma empresa que eu sei que tinha lá cerca de 3 milhões e tal de dólares e que era sobretudo para ordenados e gastos da empresa. Quer dizer, aquilo não é só startups, tem outras empresas de tecnologia já maiores e que o dinheiro era principalmente para as contas correntes da empresa, era para assegurar o funcionamento da empresa. Mas não é? amadorismo. E portanto, ou seja... Num banco daquelas... Pode ser amadorismo. Mas pronto, e porquê é que nós devemos subsidiar esses comportamentos amadores e arriscados? Bom, nós não somos nós. Nós não estamos a subsidiar nós nada. Não, desculpa. Mas deixa-me só acabar o meu ponto. O ponto que eu acho, quer dizer, não posso ter a certeza, mas avaliando a atuação do Biden como Presidente da República e o seu passado político, eu acho que a principal preocupação dele foi garantir empregos do que ajudar milionários. Sinceramente, acho que os grandes milionários americanos não têm dinheiro neste banco, têm dinheiro noutros bancos. Não é neste banco que eles têm dinheiro. E os grandes, o que vocês disseram, os grandes financiadores dos partidos norte-americanos, do Republicano e do Partido Democrata, garanto-vos que não têm dinheiro neste banco, têm dinheiro noutros bancos muito maiores. E fora dos Estados Unidos, claro. Mas voltando só aqui, até porque estamos já a terminar as taxas de juro e esta decisão do Banco Central Europeu, Luísa Quer Conraria, e as taxas de juro dos bancos portugueses que não sobem, como é que isto acontece? Olha, eu acho que é mesmo daquelas situações em que tenho pena que os jornalistas não pressionem um bocadinho mais o nosso regulador e supervisor, que é o Banco Central, o Banco de Portugal. Na pessoa do Mário Centeno. Nós estamos numa situação absurda de nós depositarmos o dinheiro nos bancos portugueses a taxas de juros próximas do 0%, que depois os bancos portugueses podem depositar junto do Banco Central Europeu e ganhar uma taxa de juros superior. 3%. Quer dizer, neste momento, para um banco comercial português ganhar dinheiro, a única coisa que tem de fazer é pegar no dinheiro que nós lhes entregamos e depositarem no Banco Central Europeu. Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém, a passividade do nosso regulador e do Banco de Portugal em relação a isto. Já há muito tempo que se chamou a atenção para isto, para a necessidade de subirem as taxas de juros, têm de subir as taxas de juros todas, as dos depósitos também, e esta passividade não é razoável. Estamos a... Luís, mas isso cá está relacionado com o facto, e esta é a cumplicidade que continua a existir entre bancos e soberano na zona euro, não é só em Portugal, está relacionado com o facto de muitos bancos portugueses comprarem obrigações soberanas do Estado português, portanto, estarem a financiar o Estado português. E, portanto, isto também serve para ajudar agora os bancos. É uma cumplicidade que continua a existir. Vocês lembram-se quando houve a crise financeira que o grande princípio que o Draghi falou e muitos responsáveis políticos da Europa falaram era o grande objetivo da União Bancária era separar o risco soberano do risco bancário? Ora, passaram estes anos todos e a cumplicidade continua exatamente igual. E o que continua igual aqui no Fora do Baralho é que estamos de volta sempre todas as sextas-feiras. Até para a semana, ao meio-dia.